boa noite. Vamos dar uma continuidade, né, ao seminário Pietro Baldi. E como Juliana já fez a oração, eu vou fazer só a oração final, porque nós estamos dentro de um evento. Então, eu pensei hoje no sábado de nós fazermos duas comunicações, né? E como já teve uma, já está tarde, eu tentarei fazer bem resumido agora para não cansar as pessoas. E por que eu escolhi o nome palingenesia e não reencarnação? Para que nós nos conscientizássemos que no livro A Grande Síntese ele escreve palingênese. E palingênese é uma palavra que se encontra, é uma palavra grega, né? Novo Renascimento, e ela se encontra na epístola de Paulo a Tito. Eu vou ler então, são 3 versículos do capítulo 3, que Paulo diz assim: porque nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavatório das palingenesias e da renovação do Espírito Santo. Então, isso aí, por esse motivo, eu quis, não só porque o capítulo que está na Grande Síntese, o capítulo 30, é palingênese, palingenesia, é a lei do eterno retorno, que ele vai, depois no livro Problemas Atuais, ele vai esclarecer mais com 2 capítulos sobre a reencarnação, esclarecendo dentro da visão tibetana, né? Ele até analisa o livro tibetano dos mortos, e depois em relação à ciência. Mas o que nós queríamos fixar aqui é que dentro da visão ubaldiana não há nenhum conflito com a visão kardeciana. O que Allan Kardec entendeu e trouxe através do ensinamento dos espíritos foi que o processo das vidas sucessivas é necessário para que nós pudéssemos ter a oportunidade de resgatar e reparar os nossos equívocos das reencarnações, das vidas sucessivas. Na visão de Pietro Baldi é a mesma coisa. O único detalhe que nós temos que salientar é que o princípio da vida, segundo a visão baldiana, é um princípio ligado ao sistema da criação de Deus. E o princípio da morte, as forças de morte, chamado Thanatos, é o princípio formado pela rebeldia do homem, pela rebeldia dos seres criados. Então existem 2 forças de uma potência enorme no universo físico de matéria, energia, espaço e tempo. Uma força criadora do amor de Deus, que ela é congregadora, ela é regeneradora, ela
ela é amorosa, ela congrega. E uma outra força que é desagregadora, que é odiosa e que destrói e que leva à morte. Então essas duas forças, o impulso de Eros e o impulso de Thanatos, eles estão vivos e são forças conhecidas pela ciência, né? A ciência sabe que o nosso universo de matéria e energia, espaço e tempo, ele tem uma tendência à desagregação. Então, desde que o universo físico foi criado através de uma grande explosão que aconteceu há muitos milhões de anos atrás, que é também uma expressão assim muito simplória, porque essa concepção de tempo no espaço que é fora da atmosfera terrestre é muito relativo. Mas não vamos discutir essa questão, que isso aí é física profunda, que eu também não sei. Mas num determinado tempo, que na nossa concepção são muitos milhões de anos atrás, aconteceu uma explosão no universo que os físicos descrevem como Big Bang, ou grande explosão, que deu origem a um ponto e que, por sua vez, formou que hoje nós estamos no universo, e então nós estaríamos ainda no processo de expansão ainda da primeira, isso ainda seria assim um reflexo da primeira grande explosão, que ainda não terminou. E alguns estudiosos dizem que depois que acabar o efeito expansivo, vai começar um processo de retração de tempo e espaço, de matéria e energia, e que eles chamam de Big Crunch, que é o grande encolhimento. Isso está absolutamente congruente com o modelo antropológico da criação que Pietro Baldi nos concede. E como não é hoje aqui o dia que nós vamos discutir essa questão da antropologia baldiana, nós vamos discutir apenas a questão da palingenesia, que são as vidas sucessivas. Então nós temos que entender o seguinte: pelo princípio da vida, pelo princípio do amor que gera o universo, nós sempre nascemos e renascemos, mas aprisionados também a um princípio de morte, do qual nós ainda não podemos nos libertar tão cedo. Nós também temos tendência à morte. Como dizia Jean-Paul Sartre, né? O homem é um ser para a morte. Então, começa-se ao processo de deterioração física desde o nascimento. Já está um processo que é chamado de catabolismo. As células começam a se destruir, elas entram no estado chamado de apoptose, né, que elas morrem, né, e outras vão nascendo. Eu até uma vez brinquei num curso que eu fiz para cuidador de idosos lá na Escola de Jesus Cristo, Bons Tempos. Eu dizia assim: olha, tem uma fase da vida que nós temos sempre dois sistemas que vão se antagonizar. O anabolismo, que faz as células se multiplicarem e crescerem, e o catabolismo, que faz as células entrarem no estado de apoptose, de perda, de destruição. E durante um grande tempo da vida, quem sabe uns 40 anos, o anabolismo vai vencer e tudo vai dar certo. Depois a gente passa um período de um platô, há um equilíbrio das forças entre o anabolismo e o catabolismo.
e certamente após 60 anos, fase em que eu já estou, começa o período em que as forças catabólicas elas têm mais vigor, elas são mais pujantes e elas vão levar à desagregação da matéria. Isso eu estou falando dentro da nossa condição de seres encarnados. Quando nós estamos desencarnados, alguém já pensou que acontece a mesma coisa? Acontece. Por quê? Porque o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele também sofre um processo de desnaturação de outros elementos, de outras substâncias que nos são explicadas por André Luiz, num livro chamado Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Ele explica como que é esse processo, porque o perispírito também, logo após do desencarne, ele vai ter um período em que ele vai dar vida ao espírito, a centelha divina, e essa centelha divina vai viver no perispírito até o ponto em que o perispírito vai estar um pouco mais cansado, esgotado, então vai iniciar um outro processo reencarnatório. Então esse ciclo alternante em que os corpos físico e espiritual vão se alternar, o que permanece sempre sem nenhuma alteração é a centelha divina. A centelha de Deus viva dentro de nós, Deus imanente dentro de nós. Isso é o que nunca mudou e que nunca vai mudar. Nesse contexto, como Juliana acabou de falar, todos nós somos espíritos muito semelhantes. Assim como fisicamente nós somos muito semelhantes no nosso DNA, até semelhante aos outros seres da criação, espiritualmente, todos nós da raça humana somos muito semelhantes. Até aqueles que têm assim características de perversidade, eles não conseguem eliminar dentro deles a centelha divina. Quem não crê em Deus faz uma força enorme para poder reafirmar o seu ateísmo. Então é muito mais difícil não crer do que crer, porque crer é um processo natural. Nós cremos porque está na nossa natureza. O mesmo, eu digo, da reencarnação. Uma grande parte da humanidade acredita na reencarnação, porque muitos hindus e uma parte dos chineses acredita, né? De alguma forma diferente do que nós espíritos acreditamos, mas acredita também. E Pietro Baldi explica isso dizendo que com a perda da nossa vida no absoluto e a nossa entrada no âmbito do relativo, que é o que os hindus chamam de samsara, que é o ciclo das reencarnações, onde quando nós reencarnamos, nós estamos vivendo num mundo de ilusão, que os hindus também chamam de Maya. Então, quando nós estamos aqui, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que isso aqui é uma caneta, acreditamos que isso aqui é um pendrive, acreditamos que isso aqui é um vidro de medicamento, acreditamos que isso aqui é uma garrafa de água. E não é. Não é. Isso é simplesmente uma expressão atômica, né? Isso vem lá de Demócrito, né, que achava que tudo é feito do átomo, né, que Demócrito chamava o átomo é o indivisível. Mas quando nós estamos aqui imersos em Maya,
nós somos iludidos pela aparência. Nós acreditamos que nós estamos vendo e tocando. E não acreditamos, não conseguimos acreditar no que nós não vemos e tocamos. É aí que nós podemos ver que lá no inconsciente, olha só, olha a conexão Freud nos dando subsídios para entendermos a reencarnação, entendermos a existência de Deus. Freud, que era agnóstico. No inconsciente, nós sabemos que nós somos eternos, nós sabemos que existe um transcendente além de nós, que é algo que vai além das nossas realidades passageiras, e ansiamos pela proteção desse ser eterno. E é por isso que nós quisemos fazer essa pequena comunicação hoje, que nós não vamos alongar. Apenas eu vou algumas observações de Pietro Baldi no livro A Grande Síntese. A primeira é que ele fala que Deus não pode ter criado do nada. Porque para Deus criar do nada, esse nada que Allan Kardec, a Gênese mostra que não existe o nada, mas Pietro Baldi também diz que Deus não poderia ter criado do nada, porque para ele criar fora dele, é o que Tomás de Aquino chamava ex nihilo, para Deus criar ex nihilo, quer dizer, fora dele, do nada, algo existe além de Deus. Se algo existir além de Deus, então Deus não é absoluto. Consequentemente, a única forma de entendermos a criação é Deus criou de sua própria substância. Então, todos os seres vivos, todos os universos, os multiversos, são expressão na matéria, na energia, no espaço e no tempo daquele que está além da matéria, além da energia, além do espaço, além do tempo. E aí, em outra comunicação, nós vamos ver um pouco sobre o porquê que essa criação perfeita de Deus, incorruptível, por que ela se corrompeu. E como essa corrupção dessa primeira criação, como esse motor imóvel criou o que está se movendo, como disse o apóstolo, nele existimos e nos movemos. E como essa criatura que está, digamos, vivendo essa neurose do paraíso perdido, como que essa criatura vai retornar a esse paraíso? Como que nós vamos nos libertar desse ciclo do samsara? E o samsara é a lei dos ciclos múltiplos. Existe uma outra expressão muito interessante que fala a respeito dessa criação de Deus de dentro dele. Essa divisão dele por amor, dele tirar dele da sua própria substância para criar tudo. Existe um conceito chamado kenosis, é um conceito grego também. Kenosis é o dividir-se a si mesmo, tirar de si mesmo. Então,
nesse capítulo para em Gênesis, ele fala para nós não tentarmos dimensionar o absoluto, porque o relativo não pode perceber o absoluto. O absoluto pode perceber o relativo, mas o relativo não pode perceber o absoluto. Nós não podemos ver porque está fora do nosso padrão cognitivo, está fora do nosso padrão sensitivo. Então não há como expressarmos, entendermos e transmitirmos isso aí. O máximo que cada um pode sentir é dentro das suas nostalgias, termos pequenos insights. O que é insight? Insight é ver dentro. Então temos pequenas percepções, intuições de como é essa criação, quem é esse Pai eterno. Por isso que Jesus disse a Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você me pede, mostra-nos o Pai. Mas Filipe, eu e o Pai somos um. Isso nós vamos deixar essa avaliação também para a terça-feira, dia 18, o dia de Pedro Baldi. Quando aí eu estou fazendo aqui uma prévia que minha mãe, eu e Pedro, nós vamos fazer assim não é uma entrevista, mas é assim um diálogo sobre a visão ubaldiana de Cristo, né? Então encerrando, né, essa nossa comunicação de hoje. Amanhã, domingo, nós vamos tentar expor de uma maneira assim, digamos assim, com arte, tentando fazer de uma forma com arte a visão dos exilados. E nós vemos um mundo de exílio. E nós somos um mundo de exílio, e a terra também é cheio de exílios e exilados. Então vamos pensar um pouco sobre isso. E agora me veio à mente uma canção que, quando eu era da mocidade da Escola de Jesus Cristo, nós cantávamos, que a gente cantava assim: somos estrangeiros, esse mundo não é nosso lar, vamos para um lugar melhor e se quiser vir, tem lugar. Bonito, nós cantávamos, a nossa mocidade era animada, tinha violão. Meu pai gostava dessa mocidade que cantava, que tocava violão, que fazia as peças. Era um tempo muito, muito rico, muito criativo. E essa conclusão que nós podemos tirar da palingênese é a própria conclusão que Paulo falou a Tito. Nós, em outro tempo, nós fomos loucos. Em outro tempo, nós fomos desobedientes. Nós enfrentamos a Deus, extraviados, ovelhas desgarradas, e começamos a servir aos bezerros de ouro, com os seus desejos, com as suas indignidades, ofendendo a lei de Deus, ofendendo a criação de Deus, vivendo em malícia e inveja. É o nosso passado comum, é o que Paulo disse a Tito, é o nosso passado comum. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. É o passado comum da humanidade. E possivelmente, segundo a visão de que nós somos exilados, possivelmente nós
em outro tempo, como diz aqui, em outro lugar, nós chegamos ao ápice desse ódio, dessa indignidade, desse extraviamento, dessa desobediência, dessa insensatez, e fomos exilados aqui nesse mundo, para que nós pudéssemos, cada um de nós individualmente, ajudar a elevar o padrão do mundo. Então a lei de sociedade que nós estamos constrangidos a viver é que nós estamos aqui, não é para nós egoisticamente evoluirmos, não. É para nós altruisticamente ajudarmos o mundo todo a evoluir. É a lei de sociedade, é uma lei natural do Livro dos Espíritos. E as palingenesias é um lavatório de palingenesias, é um lavatório em que cada vez nós viemos um pouquinho menos sujos. Ele vai nos renovar no Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então é essa que é a visão. Não queria muito me alongar, acho que já fui um pouco longe. Quero convidar a todos amanhã às 10 horas para o estudo sobre os exilados, sobre o exílio terreno. E na segunda-feira, Pedro vai fazer um estudo também sobre... esqueci agora o estudo de Pedro. E na terça-feira será com Hilda sobre a personalidade de Cristo. Então vamos agradecer a Deus. Agradecemos, Senhor, porque nos concedeste a oportunidade de aprendermos com tantos missionários que vieram a este mundo para trazer revelações que nos deslumbram, Senhor, uma realidade diáfana, muito além da nossa capacidade de compreensão e entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a angariarmos estas possibilidades de vislumbrar, ainda que seja num insight, numa rápida visão, numa rápida percepção, a maravilha do teu reino. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos na tua paz. Assim seja. Uma boa noite para todos.